A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast CBD em síntese, né, com o momento pedagógico. A paz do Senhor, professora Sheila. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor para todos os nossos professores e professoras da classe do discipulado da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Amém. Hoje, querido professor, com a lição de número 8, né, relacionando-se com a família. E teremos aqui alguns objetivos, queridos, entender a importância da família sobre a ótica de Deus, né? Explicar o papel do homem e da mulher diante de Deus, tanto no lar quanto na igreja, explorar a importância da perspectiva bíblica de uma relação adequada dos pais com os filhos. Querida professora Sheila, qual é a dica pedagógica da senhora hoje? A nossa dica pedagógica, ela está baseada no objetivo 3 da nossa lição, né? Que trata sobre a importância da perspectiva bíblica de uma relação adequada de pais com os filhos. Então, aqui eu gostaria de trazer para os professores que a dica, né, de que eles apresentem na sala, durante a exposição do tópico do objetivo 3, exemplos de pais e mães na Bíblia que foram bem-sucedidos e exemplos de pais e mães na Bíblia que, por algum motivo, houveram fracassos. Por exemplo, como exemplo de má conduta familiar, né? Nós temos os pecados da família de Acã, que está registrado no livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 26. Então, os irmãos, professores e professoras irão presenciar, né, e mostrar aí aos alunos que essa família cometeu diversos pecados de desobediência e de furto. Então, Acã, que era da tribo de Judá, ali sob o comando de Josué, cometeu diversos erros que trouxeram, né, problemas seríssimos a todo mundo que estava ali, devido a coisas erradas que eles faziam e os pais aceitavam erros cometidos pelos filhos. Outro exemplo também que pode ser mostrado pelos professores são os pecados registrados pelos filhos de Eli. A passagem bíblica se encontra lá no livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 e o capítulo 4, do capítulo 2 ao capítulo 4, né? Do livro de 1 Samuel. Vai registrar aí o sacerdócio de Eli e os seus filhos, o quanto eles tinham pecados de profanação e de impiedade, e que Eli sabia que eles faziam coisas erradas e admitia, né? E aceitava como que fosse uma coisa normal. E isso muito indignou o Senhor. E também os queridos irmãos e irmãs podem apresentar, além desses exemplos, exemplos também de famílias que tiveram uma boa conduta, como, por exemplo, Noé, a família de Noé, o patriarca Noé, que construiu a arca, né? Bem conhecida essa história, e nessa construção ele salvou toda a sua família. Ali, sua esposa, seus filhos, suas noras, uma família obediente, uma família de fé, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1. O capítulo 6, o capítulo 10, fala muito bem sobre isso. Capítulo 6, versículo 1 até o 32, mostra muito bem sobre a vida de Noé e o zelo que ele tinha pelos seus filhos. Outro exemplo também um exemplo muito importante é a família de Isaac, né? Isaac, ele deu um exemplo muito grande na Bíblia da questão da simplicidade e da monogamia.
está registrado no livro de Gênesis, capítulo 21. Então, dos patriarcas, Isaac foi o patriarca que só teve um único casamento, né? Ele apenas foi casado com Rebeca, e aí ele mostra um exemplo muito grande de amor e de simplicidade com a sua esposa. E outro exemplo também, que pode ser falado, pode ser citado, né? É o exemplo da família de Jesus. Família de Jesus, Maria, José, o cuidado que eles tiveram com Jesus, né? Que foi a família que cuidou de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, e tudo isso você pode mostrar na sua sala. Além destes exemplos que nós estamos citando aqui como dica pedagógica, os irmãos também podem pensar em outros exemplos, citar também as referências bíblicas, e a partir daí mostrar, né, a diferença de uma família que procede de forma positiva em relação aos cuidados de Deus e uma família que procede de forma negativa. E apresentar para os alunos e mostrar que quando a gente segue aquilo que Deus quer que nós sigamos, ele nos abençoa. E caso contrário, as consequências, elas também chegam, né? Então, era essa, irmã Rosimar, a nossa dica pedagógica para a lição de número 8. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, graças a Deus. Ainda temos aqui, queridos, mais uma dica pedagógica, que é a teia familiar, né? A teia familiar é uma das dinâmicas, né, de grupo sobre a importância da família, né? E vemos que o propósito aqui é unir a família, né? Falar sobre a família. Nossa lição propõe de maneira que os relacionamentos sejam lapidados, né? De maneira contínua, independente das relações mantidas, a família sempre vai estar ligada de um jeito ou de outro. Então, querido, a brincadeira é o seguinte, a dinâmica, né? Ela consiste em dispor os participantes, né, em um círculo, né, dentro de uma sala ampla que você tenha na sua igreja ou em outro espaço adequado, né? Então, você vai precisar de um rolo de barbante, e vai passar esse rolo entre os participantes. Quem segurar o rolo precisa dizer o significado de família, né? Segura a linha, mas joga o rolo para outra pessoa. E quem recebe o barbante também deve dizer o significado da família, segurando a linha do barbante e jogando para o outro. Então, vai ser nessa sequência, né? Então, ao fim das apresentações, vai ser possível ver o desenho de uma teia formada, né? E as conexões estabelecidas durante a brincadeira. Então, nisso, querido, um dos participantes deve implementar, né, o que disse anteriormente, né? Mas ligando o sentido de família. E essa teia, em suma, todos estão ligados por ela e ajudam a se sustentar. Então, vai ser uma dinâmica muito interessante, porque no momento que cada participante vai passando aquele rolo, e cada um vai pegando e vai falar sobre o significado da família, cada participante que está ali vai ver uma forma diferente, né, sobre o que seria a família. Então, querido, para refletir no final, o relacionamento familiar, nós sabemos, querido, que é um dos pilares fundamentais para a construção, né, sistêmica do ser humano. Entretanto, nós vemos que as falhas no caminho podem, comprometer esse contato, levando um ou outro ou mais membros, né, da família a um distanciamento. Então, falarmos dessa aula, a importância do relacionamento entre pais, filhos, né, esposa, é muito interessante. E essa dinâmica, queridos, vem ainda mais ajudar em um melhor aprendizado para os seus alunos. E é isso aí, queridos. Essas são as dicas pedagógicas do dia de hoje. Que Deus abençoe, querido professor. Queremos aqui agradecer ao DENEC, ao pastor Martins pela confiança, né? E a todos vocês, querido professor, que está aqui conosco, sempre participando, né, das dicas pedagógicas, e que Deus em Cristo abençoe e manche ele agora com suas considerações finais. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Agradecemos a Deus por este momento, por esta oportunidade tão rica que Ele tem nos concedido. Que essas dicas pedagógicas venham a somar para o planejamento da sua aula, né? E que vidas venham ser transformadas pelo poder da palavra de Deus.
Amém, graças a Deus. Continua, querido professor, aí compartilhando, né, com a sua igreja, com seus amigos, né? Se inscreve aí no canal. Que Deus em Cristo abençoe a sua aula, querido professor.